Aí eu fiquei pensando, meu Deus, quem eu vou pedir para ler esse texto gigante, né? Aí eu já combinei aqui com a Aninha, né, Aninha? Você vai me ajudar nessa leitura. Atos 9, 1 a 22. Atos 9, do 1 ao 22. Vou iniciar. Paulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Amém. Amém. Eu queria começar esse estudo fazendo um breve questionamento. A gente está falando aqui, ou a gente vai falar sobre as marcas da verdadeira conversão. E se a gente for analisar ao longo de toda a Bíblia, a gente percebe que a Bíblia ela é marcada por conversões. A gente vê conversões no Antigo Testamento, a gente vê conversões no Novo Testamento, principalmente quando a igreja em Atos ela começa a crescer, então só o que a gente vê são multidões sendo convertidas. Assim como os próprios apóstolos a quem Jesus chamou, a gente percebe de uma forma muito particular, por exemplo, o apóstolo Pedro, que no mesmo capítulo que a gente leu, é a sua segunda parte, o apóstolo Tiago, João. Então, todos essas pessoas, elas passaram por uma experiência de verdadeira conversão. E a pergunta é por que, ao falar de conversão, a gente está indo para Atos 9, a gente está indo para a vida do apóstolo Paulo. Porque eu quero que vocês percebam uma coisa, que a conversão do apóstolo Paulo, ela aconteceu de uma forma tremendamente graciosa
Não no sentido de que a conversão de Paulo tenha sido superior, ou que ele seja mais justificado, ou que ele seja, enfim, não, nada disso. Mas o que a gente percebe na conversão do apóstolo Paulo é a graça de Deus agindo de uma forma muito particular. À toa que alguns teólogos vão dizer que foi uma das conversões mais importantes do cristianismo. Não só por entender o que ele era, e todas as particularidades que envolveram essa conversão, o fato dele ter sido um árduo perseguidor da igreja, e após a graça de Deus o alcançar, ele praticamente escrever quase metade do Novo Testamento, escrever cartas para diversas igrejas. Então, é isso que a gente percebe. À primeira vista, assim, ao ler a conversão do apóstolo Paulo, é isso, é uma graça transformadora, uma graça radical. E quando eu estava estudando sobre isso, me chamou a atenção uma frase do Matthew Henry, que é um comentarista bem famoso, que ele diz assim: às vezes a graça de Deus opera nos pecadores, quando eles estão mais fervorosamente empenhados em seus mais desesperados interesses pecaminosos. E é exatamente isso que eu vejo na vida do apóstolo Paulo, tá? Eu não vejo que o apóstolo Paulo buscava. Eu não vejo que quando o apóstolo Paulo estava a caminho de Damasco, ele buscava a Deus, ou que Deus esperasse que o apóstolo Paulo tivesse na sua melhor versão para o salvar. Mas o que a gente percebe na salvação do apóstolo Paulo é que Deus o alcançou quando ele estava desesperado em seus interesses mais pecaminosos. Quando o Luiz estava dando o estudo anterior, ele falou, né, as marcas da verdadeira igreja. E por que as marcas da verdadeira conversão agora? A igreja, gente, ela é como se fosse uma rede de pessoas, redes de crentes. E é uma rede de corações convertidos, pessoas que conheceram o Senhor Jesus. Então, uma forma da gente pensar é que para existir uma verdadeira igreja, como o Luiz disse no estudo passado, é preciso ter pessoas de coração convertido. Se você não tiver pessoas que experimentaram a verdadeira conversão, você não vai ter uma igreja verdadeira, uma igreja genuína. Eu vou querer passar, o texto é grande, como a Aninha leu, e eu não vou falar versículo por versículo. Eu vou trazer alguns pontos, algumas etapas, passar bem rápido, expor o texto de uma forma bem rápida, e depois eu vou querer destacar alguns pontos com vocês sobre isso. No versículo 1 e no versículo 2, a gente percebe o passado sombrio, digamos assim, antes de Paulo ser alcançado pela graça de Deus. Que a gente percebe que ele perseguia os cristãos. O texto vai dizer, logo no versículo 1, prestem atenção, se vocês estiverem com a Bíblia, que ele vai dizer que Paulo respirava ameaças e morte. Não sei quanto vocês lembram, mas alguns capítulos anteriores, quando Estevão foi chamado diácono e ele fez um incrível discurso, e esse discurso fez com que as pessoas ficassem extremamente furiosas e o apedrejaram, Paulo estava ali presente. Em Atos 8, do versículo 1 ao 3, diz o seguinte: e também Saulo consentiu na morte dele. Sim, gente, outra coisa. Às vezes eu vou falar Paulo, às vezes eu vou falar Saulo. Não sei se vocês têm essa confusão também. Mas, enfim, relevem isso. O Atos 8 vai dizer o seguinte: e também Saulo consentiu na morte de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Aí olha só o que ele vai dizer. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, o encerrava na prisão. Era isso que o apóstolo Paulo fazia. Mas não apenas isso. O texto, nesse mesmo versículo lá em Atos 9, no versículo 2, eu quero que vocês olhem, o texto vai dizer que ele pediu cartas para a sinagoga de Damasco. Ou seja, a fim de que, caso achasse algum dos que eram do caminho, assim homens como mulheres, o levasse preso para Jerusalém. O apóstolo Paulo, ele solicitou uma carta ao sumo sacerdote para que ele pudesse perseguir além dos limites de Jerusalém. Porque, como a gente sabe, Jerusalém é o berço, né, do cristianismo, e muita coisa aconteceu em Jerusalém, só que com as grandes perseguições, o que ocorreu foi uma grande dispersão. Muitos cristãos foram para Damasco, para enfim. Então, o apóstolo Paulo, diante disso, ele ficou, assim, como fariseu, né, da seita mais religiosa e mais radical do judaísmo, ele não queria ver o cristianismo crescendo. Então, ele queria essa autorização para poder perseguir em Damasco. Ele não se contentava em perseguir naquele núcleo judaico de Jerusalém. Ele queria estender as áreas geográficas de perseguição. E
a gente percebe também a pecaminosidade do apóstolo Paulo. E é uma coisa que a gente vê não só narrado em Atos, né, como a gente vê que em Atos é Lucas narrando, mas quando Paulo ele vai escrever suas cartas, ele mesmo testemunhava daquilo que ele era. Se você for lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 13 ao 14, vai dizer o seguinte: isso é Paulo dizendo sobre ele mesmo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos na minha cidade, sendo extremamente zeloso na tradição dos meus pais. Então, Paulo perseguia a igreja, devastava, e tudo isso era movido por uma coisa: o zelo pela tradição dos seus pais, o zelo da tradição farisaica. Em Atos 26, quando o apóstolo Paulo já está sendo julgado, ele começa a trazer uma série de discursos. E um desses, no versículo 26, ele vai dizer o seguinte: e assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matava. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Então ele diz aqui que não só perseguia por cidades estranhas, mas ele diz uma coisa muito forte, que na perseguição eles obrigavam eles até a blasfemar. Então pense em você nesse momento, né? Se você hoje fosse preso por ser cristão, e você consegue pensar até que ponto você aguentaria sofrer maus tratos, sofrer torturas. O texto vai dizer que ele obrigava os cristãos até a blasfemar. E nisso a gente percebe quão grave e quão forte era o tipo de tortura que Paulo fazia. Porque ele obrigava eles a blasfemarem da própria fé. Outra coisa é que o apóstolo Paulo, ele tinha meio que um passe livre, digamos assim, nas sinagogas, por ele ser fariseu e extremamente versado na lei judaica. Ele tinha um passe livre para falar em qualquer sinagoga, né? Então, Paulo usava muito dessa sua facilidade de acesso, de chegar na sinagoga e começar a falar para poder juntar motins, juntar pessoas para poder perseguir os cristãos. Era isso que o apóstolo Paulo fazia. E o outro ponto, que é um dos pontos assim mais tristes, é o que a gente analisa dentro do próprio coração do apóstolo Paulo, porque Paulo, ao perseguir os cristãos, ele julgava que estava fazendo um serviço para Deus. Então, a partir do momento que ele perseguia, ele era como se ele se regozijasse diante de Deus e achasse que estava fazendo uma grande coisa em prol daquilo que ele cria, né? E diante desse Paulo, esse é o cenário de Paulo pré-conversão que a gente vê no versículo 1 e 2. Só que a partir do versículo 3 até o versículo 9, a gente vai perceber que as coisas mudam. A gente vai perceber que houve uma grande intervenção divina. Quando Paulo tinha pego aquela carta e estava a caminho de Damasco, ele no cavalo e com aquelas pessoas que normalmente ia, né, ele não ia fazer essa viagem sozinho, o texto vai dizer que ele sofreu uma espécie de teofania, uma espécie de manifestação divina, em que houve uma luz muito forte, e essa luz foi tão forte que ele ficou cego, como também ele escutou uma voz. E essa voz, ela é identificada como a voz do próprio Cristo. E essa voz dizia o seguinte: Saulo, Saulo, por que me persegues? E isso é uma verdade muito importante da gente entender nesse texto. Porque Paulo, ele não entendia que estava perseguindo a Jesus, porque para ele Jesus já estava morto. E eu acredito que ele nem, nessa época ele nem acreditava que Jesus tinha ressuscitado e vivia. Ele acreditava que estava perseguindo pessoas do caminho, pessoas cristãs, que eram pessoas que justamente ele combatia. Mas Jesus vai dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? E uma verdade que a gente extrai daqui é que perseguir a igreja de Cristo é como perseguir ao próprio Cristo. E o apóstolo Paulo, ele entendeu muito bem isso, porque quando ele vai escrever lá no capítulo 12, que ele vai falar da união da igreja com Cristo, que é o cabeça, ele vai de uma forma extremamente versada, extremamente incrível, né, a forma como ele descreve isso, as figuras que ele usa, porque ele entendeu, depois daquilo que ele escutou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele entendeu que a igreja que ele perseguia, depois, né, ele entendeu, ela estava unida a Cristo.
e diante disso ele cai, ele fica cego, e ele fica assim, sem ter o que fazer, né? Ele vinha com intenção e de repente uma coisa assim extremamente divina acontece e ele fica completamente sem chão. E as pessoas que estavam ao redor dele, por mais que elas tenham visto alguma coisa, o que dá a entender é que o propósito dessa intervenção era como se Deus tivesse um chamado específico ali para o apóstolo Paulo. E eu não me questiono também se alguma daquelas pessoas ali conheceu Jesus futuramente. A questão não é essa. A questão é que Deus tinha um chamado específico para o apóstolo Paulo. Depois que ele cai, depois que ele fica cego, ele recebe ordens, vai até Damasco, e ele passa lá 3 dias, e ele passa lá sem ver, cego, e ele fica de jejum, ele fica orando, ele fica refletindo tudo aquilo que ele passou, e eu quero imaginar que, de fato, o que ele passou foi uma grande humilhação, de tudo aquilo que ele já acreditava. Imagina, né? Ele perseguia ao Cristo, e o próprio Cristo apareceu para ele, e não, o texto não entra em detalhes do que aconteceu dentro da mente de Paulo, mas eu acredito que houve um grande quebrantamento por parte do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo, e essa é a parte final, né, isso vai terminar no versículo 9. Quando a gente vai para essa segunda parte, que vocês vão, se vocês estão vendo a divisão aí da Bíblia de vocês, do versículo 10 ao versículo 19, a gente vê que Deus levanta outra pessoa, ou seja, o apóstolo Paulo está lá em Damasco, só que Deus convoca o seu servo Ananias. Então, Ananias só aparece aqui na Bíblia. Ele é uma pessoa assim, extremamente importante. As pessoas falam um pouco de Ananias, mas é interessante a gente entender a função que Ananias teve. E o texto vai dizer que Ananias teve uma visão e que nessa visão Deus o chamou para ir até Paulo, impor as mãos sobre ele para que ele recuperasse a vista. E a partir do momento que Ananias descobriu isso, eu acho que ele deve ter tido um surto de ansiedade, de medo. Porque imagina só, ele sabia o passado do apóstolo Paulo, ele sabia quem ele era. Então imagina a resistência que ele tinha. Tipo, peraí, Deus, eu tenho que ir lá, impor as mãos sobre um homem que perseguia, que mata cristãos. É como se ele tivesse. Eu acho que Ananias achava que ele estava caminhando para a própria morte. Senhor, se eu for para lá, impor as mãos sobre ele, é capaz de ele me matar. Então, só de saber que eu sou cristão. Então, isso é uma coisa assim. Ele deve ter ficado extremamente com medo. Se a gente for analisar assim, para os dias de hoje, eu não estou vendo aqui algumas pessoas que estão. Deixa eu ver, citar um exemplo. Juninho. Imagina assim, Juninho. Eu vou citar uma situação aqui bem hipotética. Deus chega para tu e diz assim: Ah, mas eu preciso que tu vá lá na casa de fulana fazer alguma. Isso é bem hipotético, tá, gente? É só para ilustrar mais a situação, a gravidade. Fala na casa de fulana, ora e põe as mãos sobre ela. Ela está com Covid. Juninho já iria, ixi, Maria, eu vou ter que ir lá. Impor as mãos sobre ela, ela está com Covid, eu vou pegar o Covid. Então, existia uma resistência em Ananias e até o apóstolo Paulo por causa do seu passado. Muitas vezes a gente tem essa resistência, inclusive, a evangelizar e a falar com certas pessoas ao descobrir o passado dela. Mas o que a gente percebe no versículo 15 ao 18 é que ainda assim Ananias decide obedecer a Deus. E por que Ananias decide obedecer a Deus? Deus, no versículo 15 e 16, eu queria que vocês prestassem atenção agora, ele confirma qual era o propósito dele na vida do apóstolo Paulo. E isso que leva Ananias a ir até lá, em saber que Deus tinha um propósito, apesar de quem o apóstolo Paulo era, apesar do que aquilo que ele fez, Deus tinha um propósito. Olha o que diz no versículo 15 e 16. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. A gente vê aqui que Deus, ele vê o que Ananias não viu. Ananias não conseguia ver no apóstolo Paulo outra pessoa senão um perseguidor. Mas Deus via além, né? E ele mostrou isso, falou isso a Ananias e disse: Vai, porque ele é um instrumento escolhido, que eu tenho um propósito na vida dele e que eu lhe mostrarei o que lhe importa sofrer pelo meu nome. Deus chamou Paulo para o sofrimento. Então,
o sofrimento em nome do evangelho. Então, o que a gente percebe com o passar do texto é que Ananias obedece e põe as mãos sobre Paulo. E o texto vai narrar que Paulo vai receber o Espírito Santo e ele vai ser batizado. E segue-se para a terceira parte, que é do versículo 20 ao 22, que a Aninha leu. O versículo 20, ele já vai começar com o seguinte: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. 21. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que o invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundiam os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que é Jesus o Cristo. Essa parte ele já vai dizer assim, e logo pregava. Então, às vezes a gente fica com uma noção temporal, tipo, e logo como? O apóstolo Paulo foi batizado por Ananias, Ananias impôs as mãos sobre ele, ele recuperou a visão, e logo depois a gente já vê uma quebra assim, já diz, e logo pregava. Acredita-se que poucos dias após o apóstolo Paulo ter passado por toda essa situação, já estava pregando nas sinagogas. E o texto vai dizer uma coisa que eu quero destacar aqui, é o conteúdo que Paulo pregava após ele ser convertido. O texto vai dizer que ele pregava a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. E no momento que ele pregava, imagina a reação das pessoas que estavam naquele ambiente, naquela sinagoga. Aquela pessoa que estava perseguindo, tipo, dias antes, quando foi agora, já está pregando a favor daquela pessoa. Parece, não sei se vocês lembram, né? Aqueles políticos que a gente vê assim na vida, né? Que tipo, uma hora é uma coisa, uma hora é outra. E a pessoa não entende e uma hora virar casaco, uma hora tá de um lado, uma hora tá de outro. E o que o apóstolo Paulo vivenciou, de fato, foi uma metanoia. Metanoia é essa palavra grega para uma mudança de mente, foi uma transformação. A pessoa que antes perseguia cristãos, agora estava nas sinagogas pregando a Jesus e dizendo que ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus. Isso provocou algumas reações. Uma delas foi a indignação. Olha o versículo 21. Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Ou seja, eu ficava, meu Deus, estou indignado. Não é isso que estava agora exterminando os cristãos em Jerusalém? E outras pessoas ficaram confusas. Olha o 22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia quem? Os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. E ele trazia confusão aos judeus de que um homem que era mestre da lei, da seita mais religiosa, da seita mais rígida, que foi criado aos pés de Gamaliel, que aprendeu com muita rigidez a lei de Deus judaica, agora estava pregando que Jesus era o Cristo. E os judeus não acreditavam que Jesus era o Cristo, Jesus era o Messias. Então isso gerou confusão. Então toda essa narrativa, eu passei pelo texto aqui com vocês. Perceba que eu não fui versículo por versículo pelo tamanho do texto. Mas aqui a gente entendeu algumas etapas que o texto enfatiza. O texto enfatiza Paulo antes da conversão, no versículo 1 e 2. O texto enfatiza a forma como Paulo, a forma como Deus se revelou a Paulo em intervenção divina, do versículo 3 ao 9. O texto vai falar do papel de Ananias diante da situação do apóstolo Paulo, do versículo 10 ao 19, e no versículo 20 ele já começa com a introdução da vida missionária do apóstolo Paulo, já pregando nas sinagogas. E diante disso, diante desse texto, eu queria conversar com vocês algumas marcas da conversão do apóstolo Paulo, que são marcas que estão presentes na vida dele, que a gente pode ver, só que também está presente e deve estar presente nas nossas vidas. Aí eu queria pontuar pelo menos 5 pontos dessas marcas da conversão do apóstolo Paulo. O primeiro ponto seria custo e renúncia. A conversão do apóstolo Paulo foi marcada por custo e renúncia. Paulo renunciou todo o seu passado como fariseu, todos os privilégios que ele tinha, toda a glória que ele tinha. Os fariseus não era a ralé de Jerusalém, de Israel, era o grupo religioso mais rígido, e eles tinham uma série de privilégios, principalmente privilégios religiosos, como eu disse, em pregar em sinagogas e ter acessos
ao sumo sacerdote, como o texto próprio vai dizer, que Paulo pede cartas para ir perseguir mais, Paulo tinha uma série de privilégios. Só que Paulo decidiu renunciar a todos eles em nome do Evangelho. Então, se a gente for analisar acerca de uma forma geral, um aspecto da conversão, do custo renúncia, a gente percebe isso na vida do apóstolo Paulo, mas isso é geral. Se você for lá em Lucas, eu vou citar dois textos de Lucas que Jesus disse o seguinte. O primeiro, ele vai dizer o seguinte: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Isso está em Lucas 9. O mesmo Jesus disse: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, um aspecto que a gente tem que entender, que tem que entrar na nossa cabeça, é que nossa conversão, à luz do que a gente está vendo na conversão do apóstolo Paulo, deve envolver custo e renúncia. E se não envolver, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Imagina assim, o apóstolo Paulo: eu quero ser cristão, mas eu também quero me apegar aqui ao meu passado de fariseu. Eu vou ser um fariseu cristão. Imagina a situação. Então, o cristianismo ele tem um custo, e um desses custos é a renúncia. E com certeza, eu tenho certeza que a renúncia de Paulo gerou muita tribulação, gerou muita dor. Só que diante dessa dor, o apóstolo Paulo ele conseguia administrar isso de uma forma que glorificava a Deus. Se você for lá em 2 Coríntios 4, uma das cartas que o apóstolo escreve mais pessoais acerca do seu ministério, ele vai dizer o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória muito excelente. Então, Paulo sabia que todo custo, toda renúncia que ele sofreu, estava produzindo um eterno peso de glória, ou seja, valia a pena. É isso que a gente tem que ter em mente. O custo e a renúncia de uma verdadeira conversão vale a pena. A gente pode não ver os frutos aqui nessa terra, mas na eternidade vamos ver os frutos disso. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é que, entendendo a conversão do apóstolo Paulo, a gente entende que a salvação não é por méritos. Tem um texto clássico, em Efésios 2, quando vai dizer: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isso, o que eu acho mais interessante é que todos esses textos é o próprio apóstolo Paulo que escreve depois dele entender, né, de fato que Jesus é o Messias. E quando ele está escrevendo também aos Filipenses, no capítulo 3, ele vai falar de que ele abandonou todo o passado dele, que ele poderia, de uma forma até fora de si, uma forma equivocada, de pensar que ele poderia pegar tudo aquilo que ele conseguiu e chegar para Deus e mostrar os méritos dele, todas as insígnias, tudo que ele conquistou é aqui, ó Deus, o que eu conquistei aqui. Ele não podia fazer isso, ele entendia que não podia fazer isso, porque a salvação não era por obras. E olha o que vai dizer, ele vai dizer em Filipenses 3, 4 a 7, bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Então, Paulo pegava todas as suas obras, todas as glórias que ele tinha, como ele vai dizer, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, ele vai dizer: olha, isso para mim é perda por causa de Cristo. E, à luz do que Paulo disse, a gente tem que entender que as nossas obras não são nada diante de Deus. Quando a gente se converte verdadeiramente, a gente tem que entender que nossas melhores obras, como vai dizer, se não me engano, lá em Isaías, são como trapos de imundícia. Paulo foi chamado pela misericórdia de Deus tão somente, apesar do seu amplo histórico, apesar de que de tudo que ele era, Deus o chamou unicamente pela sua graça, pela sua misericórdia. E o que a gente percebe na Bíblia é isso, sabe, gente? Deus chama tanta gente douta, gente doutor, gente inteligente, gente que tem 1 milhão de diplomas, gente que não sei os professores de vocês da faculdade, que tem professor meio que o lado, você tem que passar assim, ó, como quem passa uma revista. E Deus chama esses também,
Mas ele os humilha, mostrando que aquilo que eles fizeram na vida não é nada, que isso não vai levar eles a ser salvos. Mas como também Deus chama pessoas simples e letradas, como chamou os apóstolos, pescadores, pessoas simples, pessoas que não sabiam ler direito, escrever direito, para mostrar que a graça dele é tudo que a gente precisa para ser salvo. Um aspecto também que a gente aprende com a conversão do apóstolo Paulo é a forma irresistível da graça de Deus. Porque quando o apóstolo Paulo, não pense que quando o apóstolo Paulo estava indo para Damasco, ele estava buscando a Cristo, não. Mas tenho certeza de uma coisa, que Cristo estava buscando a Paulo quando ele estava indo para Damasco. A gente deve ter cuidado, gente, com outra coisa, com o nosso senso de justiça. Eu queria que vocês pensassem a seguinte situação. Imagine se vocês conhecessem uma pessoa hoje que tem um passado do apóstolo Paulo, que tem, que persegue. Muitas a gente vê, né? O Estado Islâmico, o pessoal lá perseguindo. Muita gente pensa, meu Deus, tem que matar todo mundo, tem que cair fogo do céu sobre esse povo, que esse povo não presta. E uma coisa que eu aprendi com o apóstolo Paulo é que muitas vezes a gente olha para as coisas, para as maldades da pessoa com uma falta de misericórdia. Mas Deus olhou para o passado do apóstolo Paulo e ele viu uma pessoa justificada, uma pessoa comprada pelo sangue de Cristo, que apesar do passado dele, apesar do que ele fazia, Deus ainda assim desistiu, ou insistiu em salvá-lo. Por isso, não desista de orar por um familiar seu, que às vezes por um passado horrível, você já se cansou, mas Deus não pode agir mais nessa vida, não. Porque com a conversão do apóstolo Paulo, o que a gente aprende é que Deus não leva em consideração o nosso passado. Ele nos transforma, ele nos dá uma nova mente. Ele joga os pecados da gente no mar do esquecimento, não no sentido que ele vai esquecer, mas ele não vai mais levar em conta. Ele nos salva pela sua misericórdia. O terceiro ponto é que o apóstolo Paulo apontava para Cristo através da pregação do evangelho. Olha lá, Atos 9:15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Deus tinha um propósito na vida do apóstolo Paulo como instrumento escolhido. E Paulo, ele, em seu ministério, em tudo, ele buscava apontar para Cristo através da pregação. Isso a gente já vê a partir do versículo 20. Assim, no momento que ele foi batizado, ele já está pregando na sinagoga. Muitas vezes a gente adia, né? Mas inventa desculpa para pregar. Meu Deus, eu não tenho condições, eu preciso de um árduo tempo de treinamento para poder evangelizar, para poder fazer isso. Mas, gente, o apóstolo Paulo foi batizado e ele já estava pregando o evangelho. Muitas vezes Deus nos capacita, Deus nos faz instrumentos nas mãos deles. E a gente não pode perder nenhuma oportunidade de falar de Jesus. Quando a gente vê a vida do apóstolo Paulo, a gente vê que ele pregava a Cristo em tempo e fora de tempo. Olha só, eu vou citar alguns exemplos de pessoas que, ao longo do ministério de Paulo, ele pregava. Ao carcereiro, quando ele estava preso. Paulo pregou em Atenas. Paulo pregou diante de quando ele era julgado, Gálio, aqueles reis, Cláudio, Félix, Festo, Agripa, até a Lídia, que vai dizer, né, Lídia, vendedora de púrpura. Paulo não queria saber se era comerciante, se era rei, se era carcereiro, ele estava pregando. E ele pregou não só para uma variedade de pessoas, mas para diversas regiões. Se a gente for analisar, região da Judéia, região da Cilícia, Ásia, Macedônia, Acaia, o apóstolo Paulo não queria saber. Ele só queria cumprir o seu papel, que Deus mesmo revelou a Ananias, que ele seria um instrumento para levar o nome perante os gentios e reis. E foi exatamente isso. E a gente pode ser instrumento do Senhor onde a gente está. A gente não precisa ir para a África, a gente não precisa ir para os Estados Unidos, para a Europa, para poder evangelizar. A gente pode evangelizar na nossa rua, a gente pode evangelizar na universidade. E um outro ponto é que em sua pregação, em versículo 20, Paulo apontava para Cristo. Esse era o conteúdo da pregação de Paulo. A Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Este deve ser o conteúdo principal da nossa pregação. Não é Cristo mais obras, não é Cristo, você precisa crer em Deus, mas você precisa fazer isso também. Você precisa crer em Deus, mas você precisa mudar regras em cima de regras, e muitas vezes os homens constroem uma imagem cristã
extremamente complexa e legalista, quando eu me impressiono com a simplicidade da mensagem do Evangelho que Paulo traz a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. O quarto ponto, e penúltimo ponto que eu queria falar com vocês aqui, já olhando a hora, é que Paulo tinha um coração quebrantado para ser instrumento de Deus. Eu falei a vocês que Paulo, a partir do momento que ele teve aquela visão, ele passou 3 dias de jejum orando. E cego, Ananias ainda não tinha imposto as mãos sobre ele. E eu achei uma frase muito massa, que eu acredito que seja do Hernandes, que diz que a boca que havia respirado ameaças e mortes pelos discípulos, agora orava a Deus. Na vida de todo novo convertido nasce um prazer de clamar Abba, Pai. Paulo, ele teve um coração quebrantado para ser instrumento nas mãos de Deus. Ele orava para perseguir os cristãos, para que os cristãos morressem. Mas agora, ele tem um coração quebrantado por Deus, como um grande instrumento para orar pelos cristãos e orar pela igreja. Não é à toa que ele escreveu diversas cartas em que ele afirma: estou orando pela igreja, estou orando pelos irmãos. A vida do apóstolo Paulo é uma vida marcada por oração, porque ele tinha verdadeiramente um coração quebrantado. E isso também deve estar presente na nossa vida cristã. Paulo foi um grande instrumento nas mãos de Deus, evangelizando diversas áreas. Foi um grande evangelista, missionário, pastor, teólogo. São adjetivos em cima de adjetivos que a gente encontra na vida do apóstolo Paulo, porque ele tinha um coração quebrantado diante de Deus, e Deus o usou de uma forma surpreendente. E o quinto e último ponto que eu queria falar com vocês era acerca do recebimento do Espírito Santo, que a gente vai encontrar isso no versículo 17, quando vai dizer: então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E Paulo recebeu não só o Espírito Santo, como ele foi batizado também. No versículo 18 vai dizer: imediatamente lhe caíram os olhos, como que uma escama, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Não existe uma conversão sem a ação do Espírito Santo. Isso é um fato. Tudo que Paulo fez em seu ministério só foi possível por causa do Espírito Santo. Se não fosse isso, ele não teria feito nem metade do que ele fez. E outra coisa é que Paulo foi batizado. E é fundamental, a partir do momento que a gente crê em Deus, que a gente seja batizado. E por que eu quero dizer isso a vocês? Porque a gente vê hoje uma onda, né, de pessoas que acreditam que, mas eu posso ser da igreja, mas eu não preciso frequentar a igreja, eu não preciso ser batizado, eu não preciso fazer parte de uma membresia, eu não preciso fazer parte de um corpo de igreja. A igreja já é somos nós, né? A gente vê muito esse discurso: a igreja sou eu, não vou para a igreja porque a igreja sou eu. Isso é o perigo dos desigrejados. E quando a gente vê o testemunho do apóstolo Paulo, a gente percebe que ele recebeu o Espírito Santo, foi batizado e entrou nesse grande corpo que é a igreja. Então, uma coisa que a gente possa ter em mente é que quando a gente se converte verdadeiramente, a gente precisa estar em igreja, a gente precisa ser batizado e a gente precisa receber o Espírito Santo. E foram 3 coisas que o apóstolo Paulo experimentou. E diante disso, eu quero encerrar com alguns questionamentos. Eu não vou trazer algumas aplicações, porque eu acredito que eu apliquei algumas coisas nesses pontos que eu trouxe. Mas eu queria que vocês pensassem em alguma coisa desse estudo. Eu vou dar essas perguntas e eu não vou responder. É para vocês responderem. O que a conversão do apóstolo Paulo tem a ver com a nossa conversão? Podemos perceber as mesmas marcas, essas que eu disse: custo e renúncia, salvação não é por méritos, apontando para Cristo pela pregação do Evangelho, coração quebrantado para ser instrumento nas mãos de Deus e recebimento do Espírito Santo e do batismo. Será que a gente percebe isso em nossa vida? As marcas da conversão do apóstolo Paulo devem levar a gente a um autoexame acerca da nossa vida cristã. E quando eu digo autoexame, eu não estou dizendo que a gente deve pegar um papel e botar assim: a minha vida é isso, a vida do apóstolo Paulo é isso, e ficar comparando tudo, absolutamente tudo. Não, porque Deus age especificamente, de uma forma muito particular na vida de cada pessoa. Inclusive na forma como a pessoa é salva. Quando eu estou dizendo
que você deve olhar para a conversão do apóstolo Paulo. Não espere que Deus vai chegar para você com a luz e vai falar alguma coisa para você, não. A situação não é essa. Mas eu queria que você tivesse esses questionamentos em específico. Nesse período de pandemia, eu tenho glorificado ao Senhor? Eu tenho sido instrumentos na mão do Senhor? Será que eu sou realmente salvo? Porque é uma coisa que eu nem vou entrar aqui em detalhes por causa do tempo e do texto, mas todo cristão, a gente deve ter pelo menos alguma certeza de que a gente é salvo, de que a gente foi alcançado pelo Espírito Santo. E eu acredito também que tem muitos cristãos que morrem e não têm essa certeza que vão para o céu da mesma forma, tá, gente? Mas se você ainda não tem essa certeza, eu digo a você que nas Escrituras, se você ler, você pode ter essa certeza de salvação. E isso é uma das coisas mais impressionantes que a gente em vida cristã pode esperar. Não espere uma teofania, não espere uma visão de Deus como o apóstolo Paulo teve para se achegar para Deus e para o trono da graça arrependido. A gente pode hoje se arrepender e buscar ser um instrumento nas mãos do Senhor, a semelhança do que o apóstolo Paulo foi. Amém? Vamos orar? Eu vou orar, tá? Santo Deus, Pai querido, nós louvamos a Ti, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Louvamos a Ti, Pai, pois ao observar as marcas na conversão do apóstolo Paulo, nós nos surpreendemos, Pai, com a beleza da graça transformadora do Evangelho. E nosso pedido, Pai, é que Tu venhas atuar dessa mesma forma em nossa vida. Que nós possamos, Pai, diante de todas essas marcas, olhar para nós e nos perguntar se de fato temos sido servos fiéis e se temos sido instrumentos em Tuas mãos, à semelhança do apóstolo Paulo. Que o Senhor nos abençoe e abençoe cada pessoa aqui que vai escutar esse pequeno estudo, que possamos a cada dia estar com os pés mais firmes no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. É isso que eu te oro, já te agradeço por tudo. Amém.